Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Mateus, no capítulo 19. Diz o texto sagrado: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudia sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas
Para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Então está diante de nós o capítulo 19, que traz verdades importantes para o nosso dia, né? E eu denominei esse devocional de hoje numa frase: naquilo que dedicamos tempo é onde está o nosso amor genuíno. Naquilo que dedicamos tempo é onde está o nosso amor genuíno. Queridos, o capítulo 19, ele inicia a jornada de Jesus para Jerusalém, né? A jornada que vai acabar na cruz, dá início às últimas instruções para uma vida vitoriosa dos discípulos e para nós, né? O capítulo 19 traz luz ao mandamento 7º da proibição do adultério, né? Da importância do casamento, da aliança entre um homem e uma mulher, né? E na época, os fariseus, eles tinham uma seita da época, eles tinham esse assunto como polêmico entre eles, né? Entre eles tinham duas opiniões que causavam muita discussão. Então, eles trouxeram a Jesus, né, o assunto, para ver o que o mestre tinha a dizer sobre o assunto, né? Uns fariseus admitiam qualquer pretexto para realizar o divórcio, e outros que apenas em caso de adultério o divórcio poderia acontecer. Era a linha de pensamento deles. Então eles trouxeram o assunto para Jesus para ver o que Jesus ia falar a respeito disso, né? Na verdade, para provar Jesus, diz o texto, né? E Jesus, ele dá com clareza, ele traz luz para a ideia principal da criação, o pensamento divino, o princípio divino que regeu a criação quando Deus criou o homem e mulher, né? Como é que Deus via esta questão? Jesus traz luz como Deus via essa questão, né? Para Deus, o casamento é para que haja plena união de corpo, de alma, consolidado por um amor genuíno, né? Na verdade, Jesus, ele dignifica o casamento, o tornando indissolúvel. Jesus também aproveita para humanizar o valor da mulher, ele valoriza o valor da aliança do casamento. E também tem uma outra situação: Jesus valoriza aqueles que decidem, que escolhem não casar para amar e servir a Deus, né? Só que isso precisa ser voluntário, não pode ser uma imposição. O celibato, ele precisa ser totalmente voluntário, né? Jesus também vai ressaltar no capítulo o valor da imposição de mãos, da bênção de Cristo transferida pelos pais aos filhos, né?
Tem aí os 2 versículos que fala que Jesus impõe as mãos sobre as crianças, abençoa as crianças. Este é o ensino para nós também. Outro assunto do capítulo é a história do jovem rico. O coração soberbo, queridos, que é gerado pelas posses e riquezas, não dá lugar para uma fé humilde em Deus, torna impossível. Quando a soberba, o desejo de ter, a ambição egoísta toma conta do coração humano, é impossível amar e servir a Deus, né? Porque as riquezas, se não cuidar, não é proibido ser rico, mas é proibido amar a riqueza. Porque quem ama a riqueza, né, ela vai estar sempre sendo enganado por uma falsa segurança, tá? O amor à riqueza aprisiona o ser humano a este mundo, impede que o ser humano olhe para as coisas do alto, né? Como diz Colossenses no capítulo 3, pensai nas coisas do alto. Quem está aprisionado às riquezas não para pensar nas coisas do alto, tá? O amor à riqueza, ela gera um espírito egoísta, tá? E Jesus, então, ele valoriza a preeminência, a primazia, a escolha humana de amar e servir a Deus em primeiro lugar. A questão é do que vem em primeiro lugar na nossa vida, o que vem em primeiro lugar na nossa vida. Abraão, Isaac, Jacó, eles foram homens ricos, cheios de posse, mas Deus vinha em primeiro lugar. Então a questão é o que está no trono do nosso coração. Não pode ser a riqueza. E para o jovem, apresentado aqui no texto bíblico, as posses tinham a preeminência. Ele obedecia às leis de Moisés, mas o que vinha em primeiro lugar não era amar e servir a Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas verdades, né? O valor genuíno da aliança do casamento, o amor ao dinheiro, o quanto ele é prejudicial para nossas vidas e a questão da transferência da bênção para os nossos pequeninos. Que Deus nos abençoe e nos ensine essas verdades no nosso coração. Vamos orar. Pai de amor, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. Adoramos o Senhor, ó Pai dos céus, da terra. Te adoramos, Pai, porque o Senhor é o único digno de receber a nossa adoração, de receber, ó Pai, toda a honra, toda a glória pertencem a Ti. Pai, nós te adoramos, Pai, porque Tu és poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que cria, Tu és aquele que sustenta, Tu és aquele que governa todas as coisas, Pai. Nada foge ao Teu controle e por isso, ó Deus dos céus, nós te adoramos nessa manhã. Pai, quero te louvar e te agradecer por este dia que inicia. Tua palavra diz, meu Senhor, que as Tuas misericórdias, elas se renovaram para nós no dia de hoje. Isto significa que o Senhor nos dá uma nova oportunidade, a oportunidade de Te amar e servir, a oportunidade de Te dar a primazia, de Te dar a preeminência, Pai. Então eu Te louvo e Te agradeço, entronizo o Senhor na minha vida no dia de hoje, Pai. Declaro toda a minha dependência ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Pai, eu Te louvo e Te agradeço pela minha família. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, pela vida do meu esposo. Louvado seja o Teu nome pela vida dele, Pai. Pai querido, muito obrigada pela aliança de casamento que nos une. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado
Ao longo de tantos anos juntos, o Senhor tem nos ensinado a amar e servir o Senhor com primazia, Pai. Muito obrigada, Deus, pelos nossos filhos. Eu te agradeço, Pai, pela vida da Alessandra, a vida da Liliane, a vida do Daniel. Pai, louvado seja o teu nome por esses filhos que o Senhor nos deu. E nós os abençoamos na autoridade do nome de Jesus. Declaramos no mundo espiritual toda sorte de bênção para os nossos filhos, Pai. Também, Deus, te agradecemos, te honramos, ó Pai querido, pela vida do nosso genro Enéas, o nosso genro Daniel. Que o Senhor os abençoe com prosperidade, com amor ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa nora, a Janine, Pai. Abençoa a tua filha, Deus, nas suas necessidades, naquilo que ela precisa. Pai querido, que ela possa cada vez mais, que noras e genro possam crescer no conhecimento do Senhor, ó Pai. Que a tua presença consolide o coração deles, ó Pai, e que eles te tenham como prioridade. Pai, muito obrigada pelos nossos netos, Deus. Eu agradeço a Ti, ó Deus, pela vida do Pedro, a vida do Vitor, a vida do Arthur, do Tiago. Deus, muito obrigada, Pai, pela vida do Isaac, da Isadora, do Davi e pela vidinha da Alice. Deus querido, que os nossos netos, eles possam no dia de hoje, Pai, ter o Senhor em primazia. Paizinho querido, que o teu Santo Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Pai, muito obrigada pela minha família. Obrigada, Deus querido, e eu quero, Senhor Deus, te pedir perdão no dia de hoje, se em algum momento desse meu dia, Pai, eu entristecer o teu coração. Se em algum momento do meu dia, Pai, o Senhor não for a primazia. Se em algum momento do meu dia, eu, ó Deus, me desviar e pensar, ó Deus, pensamentos que te desagradem, Pai, ou ter atitudes que desagradem o Senhor. Pai de amor, que eu possa ter domínio próprio no dia de hoje, Pai. Me dê um dia de alegria na tua presença e eu te peço perdão, Pai, se em algum momento eu falhar contigo, Pai. Pai, quero interceder agora pelos meus queridos, Deus. Eu intercedo pelos meus amigos de perto, os amigos de longe. Eu intercedo, Deus, pelos enfermos, Pai. Quero colocar diante de Ti minha sobrinha Carla Fabiana, Pastor Marcos, o Ingo, na luta deles contra essa doença chamada câncer, Pai. Que o Senhor, ó Deus, sobre a Tua palavra, eu intercedo por eles. E a Tua palavra diz que sobre as chagas de Cristo nós somos sarados. Que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Então, Paizinho querido, eu clamo, intercedo, busco a Tua face para que haja cura para a vida dos Teus filhos, ó Deus. Pai de amor, quero orar a Ti também, Senhor, pelas famílias da Tua igreja, pelas famílias do projeto. Onde houver no dia de hoje angústia, onde houver tristeza, onde houver agonia, Pai, aqueles que estão lutando, Pai, contra as dívidas financeiras, aqueles, ó Deus querido, que estão lutando, meu Senhor, contra a depressão, as enfermidades físicas, as enfermidades da alma. Senhor, eu intercedo por eles, Pai. Eu peço a Tua misericórdia sobre a vida deles, que a Tua boa mão de poder possa alcançá-los, Pai. Aqueles que estão lutando contra os vícios, contra o álcool, contra as drogas, Pai querido, contra todo tipo de adicção. Pai, traz no dia de hoje libertação, traz libertação, Pai. Ó Deus de poder e de graça, eu apresento a Ti a equipe da Rede Almar. Deus de poder, dá descanso para a equipe, Pai. Dá férias abençoada para eles. Pai de amor, eu quero colocar diante do Senhor
todo o ano de 2024, por meio do recurso, Pai, que nós temos, Deus. Pai querido, hoje eu coloco diante de Ti aquela equipe ali, Senhor, aquela comissão do CMDK, que vai sentar e vai, ó Deus, fazer a seleção dos 14 projetos, ó Pai, que foram apresentados para trabalhar com crianças e adolescentes. Deus, só que seja aprovado, Pai, aqueles projetos sérios, Pai, com integridade, Deus, para que as crianças verdadeiramente sejam atendidas, Pai. Toma a mente, Deus, da Beatriz, toma a mente, Senhor Deus, da Sandra, toma a mente, ó Deus, da Fernanda, toma a mente do seu Lulu, Pai, toma a mente dessa equipe, traz luz, clareia, Pai, toda a mente, tudo aquilo que eles precisam, Pai, discernir, ó Deus, que eles possam ter o discernimento advindo do altos céus para a escolha dos projetos, Pai. Nós te pedimos, Deus, nos alcança com essa bênção, Pai. Nos alcança com essa bênção no dia de hoje, Pai. Ó Deus de poder, que o projeto Rede ao Mar seja também selecionado, Pai, para que nós possamos, Deus de amor, dar continuidade mais um ano atendendo as crianças, Pai. Que o Senhor, ó Deus, tem dado esta missão. Nós confiamos a Ti, aquilo que nos parece impossível, mas para Ti tudo é possível, diz o texto que nós acabamos de ler. Pai, o texto, ele é claro. Jesus, fitando o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Pai, o recurso vem do Senhor. Tu és Jeová Rafá, o Deus que provê nas nossas vidas, e esse ministério, Pai, esse trabalho, ele é do Senhor, ó Pai. É a vontade do Senhor que as crianças sejam alcançadas e atendidas. Pai, nós confiamos em Ti, entregamos a Ti essa causa, Pai. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que possamos, Pai, ter este recurso para a glória e honra do Teu nome. Oramos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Que Deus nos abençoe e que a vontade plena, perfeita e agradável do Senhor se realize no dia de hoje. Porque para o Senhor todas as coisas são possíveis e nós cremos no Senhor. Amém. Até amanhã, queridos.